Então, terceira e última aula. Última aula de dicas, não é uma aula de atualidades exaustiva. Gostaria de dar uma aula exaustiva. Não tenho mais poder de voz e também não posso ficar um ano inteiro mais, nem é mais minha preocupação. Minha preocupação agora vão ser outros voos. E não esqueçam, entrando na faculdade, quero ter vocês como meus amigos do Face. Tá? Só para vocês terem uma ideia, em 40 horas eu baixei 700 livros. Tá? Então já estou em 32 mil livros baixados. Tá ok? Isso é para vocês, porque a hora que eu chegar na África em abril, se Deus quiser, eu quero levar 2 HDs, para que acaso um tenha defeito, e naquelas comunidades de professores pobres, falar, tem algum computadorzinho aí? Se não, está aqui um gravador ou 2 gravadores de DVD, levar um monte de DVD e falar, está aqui para vocês, é a única coisa que eu posso. Né? O velhinho gostaria de ter mais vida e mais anos para fazer isso. Mas o Senhor sabe das coisas. Então, em outubro, agora, dia 31, é a última aula. Bem, eu escolhi ver um pouco mais sobre endemias, epidemias e pandemias, porque eu acho que vai ser quente. Se por acaso houve uma brecha deles modificarem um pouco, eles vão colocar endemias, e epidemias e pandemias. Tanto que nós vimos ontem o mapa da chikungunya no Brasil. Só está faltando Goiás, Mato Grosso do Sul. Já chegou, inclusive, no Distrito Federal. De lá vai se espalhar para Goiás rapidamente, porque o Distrito Federal recebe muita gente da Bahia, do resto do Nordeste brasileiro, onde está contaminado, e o Norte do Brasil inteiro. E aí, São Paulo, Minas já, ligado ali com a Bahia, São Paulo, Espírito Santo, ao lado da Bahia, Rio de Janeiro e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Portanto, endemias, epidemias e pandemias é caliente, muito caliente. Vamos lá. Bem, para entender endemias, epidemias e pandemias, primeiro vamos lembrar o conceito de endemia. Endemia, doença localizada. Por exemplo, vamos repetir, a Baixada Cuiabana, a hanseníase, a lepra é endêmica. Vai na Guia, vai em Rosário, vai aqui em Cuiabá, nós temos a hanseníase, endêmica, uma doença localizada numa área. Epidemia, pode olhar no grego, tá? Demos, povo, e epi começa a sair para fora, no sentido de já periférico. Significa que aquela doença saiu da sua área, está se espalhando. Epidemia. Pandemia, demia, demos, de novo, grego, olha o grego. Se preparem na universidade para o grego e para o latim. Vocês vão aprender muita coisa em grego e latim, raízes, principalmente quem vai para áreas mais tecnocientíficas, tanto áreas biológicas como outras. Demos, povo. Pandemos, pandemia. Pan é tudo. Pandêmico. Em todo o povo. Quando você fala pandemia, você fala que uma epidemia se tornou geral num continente inteiro ou no planeta inteiro. Ok? Muito bem. Nos anos 70, 2 conceitos ficaram muito claros na cabeça da comunidade científica. Emergente e ressurgente. Por quê? Começou a surgir umas pestes, umas epidemias. Algumas eram conhecidas, mas estavam praticamente extintas. Por exemplo, olha a polio. A polio vai começar agora a nossa vacinação. Pode cair. 25, pode cair, guardem isso. 25 anos de erradicação da polio no Brasil com as vacinações. Vocês cresceram com a polio.
eu tenho amigos até hoje, você lembra do Joel? Do Joel, com... eu tenho outros amigos, inclusive uma grande cientista da Unicamp, com muletas, etc., totalmente deformados. A polio voltou na África e em alguns lugares da Ásia. A polio tá voltando. Então, é uma doença ressurgente. Assim como, eu acho que foi em 98, ou 96 ou 98, o cólera, a diarreia do cólera, do vibrião do cólera, veio lá da Ásia com a globalização. Os navios asiáticos para comprar minérios no Peru trouxeram nos seus marinheiros o vibrião do cólera com diarreia, a diarreia na privada, a privada para dentro do mar, os peixes e crustáceos ficaram com o vibrião, as populações nativas do litoral do Peru consumiram, ficaram, como as populações do litoral do Peru têm contato com as populações andinas, indígenas dos Andes peruanos, o que acabou acontecendo? Presta atenção, galera, fica atento. Lá em cima, eles ficaram contaminados, eles defecaram nos rios que descem para a bacia amazônica, pegou a bacia amazônica inteirinha, pegou o Nordeste brasileiro e aí chegou até o porto de Paranaguá, no Paraná. Mas foi umas férias de verão que não teve turistas no Nordeste, claro, a economia para baixo, porque houve um surto de cólera. Assim como os haitianos estão querendo processar a ONU, porque acho que eu falei numa das aulas passadas, em que soldados asiáticos da Força de Paz da ONU foram para o Haiti e transportaram o vibrião do cólera. Portanto, doenças emergentes, ressurgentes, são doenças que já existiam e estão ressurgindo em alguns lugares do planeta, principalmente pelo imenso fluxo na globalização de tráfico de pessoas e etc. Assim como nós podemos dizer em biologia, as espécies invasoras, tal como o mexilhão dourado, que está até aqui em Cáceres, porque ele foi subir no Rio de la Plata e veio lá da Ásia na água de lastro dos navios asiáticos que vieram fazer comércio tanto com a Argentina quanto o Brasil. Jogaram a água de lastro, hoje agora já tem uma legislação internacional, não pode mais, tem que jogar a tantas milhas náuticas o lastro, para justamente não soltar o lastro daquela água que você trouxe lá, sei lá da onde, do Cachaprego. Aqui na porta do meu país você pode trazer espécies que lá são endêmicas e aqui elas são invasoras e elas competem com a biodiversidade do meu país, da minha área. Ok? Guardem isso também. Então, doenças ressurgentes. E emergentes. Nos anos 70, por favor não esquecer que a penicilina surgiu em 1940, na Segunda Guerra Mundial, para salvar feridos. Meu avô morreu em 41, porque a penicilina tinha sido descoberta nos Estados Unidos, só chegou no Brasil, acho que como 43. Meu avô morreu de tuberculose, que muita gente morria aqui. O que aconteceu? Nos anos 70 começaram a surgir umas doenças novas. E aí a possibilidade era o seguinte: as doenças novas eram ou vírus ou bactérias. Primeiro, vamos para vírus. Os cientistas se perguntaram, havia, por acaso, algum meteoro entrado na atmosfera do planeta naqueles últimos 50 anos e que não tivesse se queimado e que pudesse ter trazido alguma partícula genética? Porque vocês sabem aquela teoria da exobiologia, que a vida poderia não ter se originário na Terra,
mas teria vindo, como se achou, fósseis num meteoro na Antártida, fósseis de microscópicos de seres de biológicos extraterrestres, fora da Terra. Opa! Então, e aí levantou a hipótese. Exobiologia chama isso. Então, perguntar, entrou algum meteoro? Não. Isso é comunidade científica, tá? Eu estou falando para cientistas, para futuros cientistas. Não, não entrou nenhum. Ah, então não é. De onde, então, surgiu coisas como o Ebola, como a AIDS e uma série de doenças novas? E aí os cientistas chegaram à seguinte conclusão. Bem, se não entrou vírus novo no planeta, eles estavam no planeta. Mas agora, aonde estavam? É a questão. E aí os cientistas falaram, peraí, o século XX foi o século em que os homens entraram em cavernas aonde nunca tinham entrado, subiram a picos nevados aonde nunca tinham ido, e entraram em florestas e saíram de florestas aonde muitos nunca tinham saído. Porque se houvesse um vírus lá dentro, levava 1 mês para a pessoa que entrou sair do centro da floresta. Em 1 mês ela morreria de doença. Portanto, esses vírus nunca saíram. Mas com a modernidade, estradas cortando as florestas, derrubando florestas, o caso do Ebola. O Ebola é um vírus das fezes do morcego frugífero, que come frutas, em Kikwit, no Congo. Nunca tinha saído de lá. Agora que nos anos 70, que começaram a entrar demais em todas as florestas, e cavernas, etc., e picos, começaram a espalhar alguns vírus que estavam parados há milhares de anos. Vocês já viram isso em filme até de ficção. Então, pelo lado de doenças emergentes por vírus, a explicação científica tinha sido dada. Pelo lado de bactérias, e aí? Qual era o problema das bactérias? Era o seguinte: uso inadequado de antibióticos. É para usar 10 dias, o cara usa 100, 5, acabou o efeito da doença, mas a bactéria ainda está lá, ele para. Ele matou 99% das bactérias, só sobrou 1%. Só que essas 1% foram submetidas a esse antibiótico e não morreram. Precisava uma dose maior para matá-las. Elas se tornaram resistentes. São as superbactérias. Então, ficou explicado doenças emergentes por vírus de cavernas, florestas e picos, onde o homem não tinha entrado e não tinha saído, e bactérias superresistentes com os novos remédios. Assim como o Dr. Paul Ehrlich, canadense, falou que o mundo não tem tanta gente. Amanhã, para a Polícia Federal, eu vou falar isso. Nós temos apenas 7 bilhões em outubro de 2011. Poderemos chegar a 22 bilhões no planeta. E em 2050 seremos entre 8 e 9 bilhões. E os cientistas acham que é 22 bilhões a capacidade, e um grupo de cientistas mais radical acha que até 40 bilhões, mas até a nossa respiração, a água que nós evaporamos pela respiração, tinha que ser recaptada, reutilizada, tudo. Vai ser um planeta às vésperas da extinção. Gente, eu sou futurístico mesmo, tá? Aos 14 anos jogaram um livro de futurologia na minha mão, meu pai. E aí o bichinho ficou meio, nunca mais voltou ao normal. Caiu de cabeça quando era criancinha. Voltando. Então, mas o problema da nossa civilização é que nós moramos todos juntos. Nós já falamos isso, não foi? Na outra aula, foi?
nessa aqui. Oramos todos juntos. Isso o Dr. Paul Ehrlich, canadense, demógrafo, demografia, população, estudo de população. E outra coisa, o planeta, se esses 7 bilhões fossem espalhados, não haveria os problemas que estão tendo, por exemplo, São Paulo, que é onde eram os riachos. Cuiabá, está aqui, ó. Aqui a prainha aqui para nós. Aqui é um riacho. Cadê o riacho? Por favor, tira tudo isso daqui, joga 100, 200 metros para frente, põe de novo árvores aqui, vai surgir as fontes de novo, que vão alimentar a coisa. O Poção era logo aqui. Era uma fonte. Que todo mundo, os nossos velhos cuiabanos, iam pegar água. Vocês não têm essa memória histórica. Nós mais velhos ainda temos. Então, e outra coisa, o nosso excesso de lixo. E outra coisa, a nossa civilização é química mutagênica. O que significa química mutagênica? Para você ter essa cor de blusa, ou para essa minha camisa estar branca, acorda, jacaré. Só para você dar uma risadinha e ficar atenta. Brincando, minha filha. É necessário química. Essa química toda vai para riachos. Então, bactérias, fungos, vírus, são todos submetidos a essa civilização química que nós temos. E essa química toda muta esses seres, transforma. Então, nós temos facilmente doenças novas com vírus, bactérias, fungos novos, etc, etc. Mutagênica. Mutagênica. Ela é mutante do gene. Ela muta o gene. Então vamos ver as próximas epidemias que estão chegando. A chikungunya africana, detectada nos anos 50, na África, vai pela Ásia, já chegou nos Estados Unidos, no Caribe, e agora chegou na América Central e do Sul. E para nós está chegando daqui a pouco. H7N9, gripe aviária, um novo coronavírus, uma nova síndrome respiratória aguda severa do Oriente, do Median East, do Oriente Médio. E o Ebola. Não esqueçam que eu vou colocar todas essas fotos no meu Face para vocês terem base. A chikungunya, pelo Aedes, hein? A pronúncia é Aedes, em latim. Aedes aegypti, tá? E um outro lá. Mas, como nós estamos cheios de Aedes aegypti, é provável que teremos por aí. H7N9, não esqueçam, é um dos muitos vírus influenza. O que é influenza em espanhol? Gripe. Gripe. E o vírus da gripe é um dos mais mutantes do planeta. Basta você estar com gripe e espirrar perto do teu cachorro, que o teu cachorro pode ficar com gripe, só que a hora que ele vai para o cachorro, a hora que ele volta, se alguém tiver, for dar beijinho em cachorro, né, ele pode voltar com parte do DNA do cachorro, dos vírus, do próprio do genoma do cachorro, e aí ele torna-se mortal para o ser humano. É isso que é mutação. VaptVupt. Pode ser lenta ou pode ser rápida. E é uma influenza. Não esqueça, H1N1, a gripe espanhola, tá? Que matou 40 milhões em 4 meses no planeta. 40 a 50. Isso é o que se tem notícia. Sem notícia, pode ter sido de 80 a 100 milhões. Porque imagina que você ia ter notícia no Mato Grosso, em 1918. O avião chegou aqui em 1919, para quem não sabe. Não é o H1N1 que está chegando.
H1N1 foi aquele que deu pavor há 2, 3 anos atrás, descendo, batendo no Cone Sul e subindo. Na subida, contaminou uma fazenda de pavões e fazões no Chile, imediatamente cercada pela OMS. Porque pulou do ser humano para o animal de novo. Assim como lá na Dinamarca, pulou do ser humano para porcos, cercado a fazenda. E se volta para o ser humano e volta com uma carga maior? Ok? Não é o H5N7, mas é o H7N9, também chamado, guardem aí, por favor, eu esqueci de colocar aqui, o gripe aviária vietnamita, porque foi lá do Vietnã que sofreu nova mutação. Guardem isso, que eu acho que isso vai cair. Vietnamita, vietnamita, lá no Vietnã. Quem é o animal? Quem é o hospedeiro? O animal. Tá? Tanto do H5N1, tá? N7, desculpa, H1N7, desculpa, aqui eu dei um erro, tá? E como do H7N9. Uma questão boa para cair, Felipe. O seguinte, por que que a maioria das epidemias e pandemias nasce na África e na Ásia? Extrema pobreza, primeira coisa. Baixíssimo nível de saúde hospitalar, etc. Higiene, etc. E outro, proximidade de animais. Na Ásia, mesmo na África, você põe, para leão não comer, e nem hiena, nem nada, você põe o animal para dentro da casa para dormir, inclusive no inverno, para que o bafo deles, o calor do corpo deles, aqueça a casa dos mais pobres. Então, Ásia e África, berço de epidemias e pandemias, ok? O H5N7 e o H1N1. Está aqui o coronavírus. Está aqui o coronavírus MERS. Síndrome, ao contrário, em inglês. Síndrome respiratória não está. Antigamente era o SARS. Síndrome respiratória aguda severa. SARS. Agora, o nome mudou para MERS. Porque a mesma SARS, já em 2012, foi detectada em Londres, em 2 árabes que vieram de Meca. Porque lá a SARS tinha pulado do ser humano para essa gracinha de bichinho chamado dromedário. E do dromedário está aqui o vírus, e o dromedário retransmitiu para o ser humano com parte da sua carga genética. A síndrome respiratória do coronavírus do Oriente Médio. Por que MERS? Middle East, ok? Middle East, desculpe. Aqui está o vírus de novo. Aqui na Arábia Saudita, 2 enfermeiros conversando. Então, com o enfermeiro, não sei se o outro é o médico. E a OMS alerta para o potencial pandêmico do vírus MERS, ok? Uma característica interessante, que quem abriu meu Face viu. Uma espécie de caça às bruxas, como nos anos 50 teve lá o macartismo. Aquele lá é comunista, aquele outro é comunista. Em plenos anos 50, Guerra Fria, né? Estados Unidos, democracia, anticomunista. Aquele é comunista, aquele é comunista. Pegava e perseguiram escritores, gente de teatro, de cinema, todo mundo teve que vazar para a Europa, inclusive Charles Chaplin, tá? Agora, vocês viram, para quem vê noticiário, por favor, depois que entrarem na universidade, comecem a ver um noticiário todo dia para o resto da vida. Seja o de manhã antes de ir para a faculdade, ou na hora do almoço, ou à tarde, ou à noite antes de dormir. Qualquer um. A vida inteira. Só para você ver, falou ali sobre tal país, falou sobre tal assunto. E você vai
É assim que você consegue ter uma mente de atualidades, de geopolítica, sacar o que se passa no planeta. Por quê? Vocês viram lá o que aconteceu com aquela enfermeira norte-americana que voltou com ebola e que depois foi curada? Ela chegou nos Estados Unidos com aquilo, foi para o hospital, foi curada, depois voltou para o seu estado, e aí o governador não proibiu ela de sair de casa. Ela passou 1, 2, 3 dias, ela falou, peraí, eu estou curada, que história é essa? Isso daí pode gerar, claro, estigmatização, racismo, discriminação, ok? Quer ver? Vocês vão ver já já. Ó, olha o famoso Hajj, a grande peregrinação de Meca, 2 milhões de pessoas. Portanto, por isso que quando teve H1N1 e todo mundo ficou com medo, porque poderia ter sido transmitido de novo, e aí é como o carnaval no Brasil. Mesma coisa. Só que aqui é santo. Ou pode ser o Natal em Belém ou em Jerusalém. Tá? Ok? Imagina a potencial. Então, próxima epidemia. Ebola. Está aqui o vírus ampliado de forma digital. Aqui um digital mais só eletrônico. E aqui o morceguinho gracioso, bonitinho. Só come, coitadinho, frutas. Só que ele de alguma maneira tem esse vírus. Aqui o vírus de novo. Aqui infectados. Olha o que acontece. Não pus as mais pesadas para vocês. Acontece a infecção. E aqui a quantidade de mortalidade. E vocês viram que... necrose, porque é o seguinte, nós vamos ver já. Ele detona o aparelho circulatório. Tanto que ele não pega no ar, mas ele pega na saliva. Se a saliva, se eu espirrar, depois de determinados dias começa a sangrar os olhos, o nariz, a boca, o ouvido e o ânus. Então, e aí depois, por último, pelo próprio suor. E aí morre de hemorragia generalizada. Não, é terrível, é terrível. Aqui, ó. De 7 a 9 dias de incubação, dor de cabeça, fadiga, febre, dores musculares. 10 dias, alta febre com suor forte, vômito de sangue e comportamento já alterado. Depois, bruising, não sei o que é, já tem dano mental, ou seja, por isso que a mortandade está sendo altíssima. Tá? Quem está sobrevivendo 30%. Tá? Quando se chegar nesse ponto aqui, ó, nariz, boca, olhos, ânus, e aí depois é perda de consciência, perda maciça de medidas do corpo, e aí morte. Ok? As condições precárias de hospitais na África, ok? Muito bem, aonde que... vocês viram também a semana passada... Passada? Ou foi essa? Hoje nós estamos na sexta. Foi na segunda-feira, não sei se foi nessa ou foi na outra, a Nigéria considerou o surto de ebola contido. Ela conseguiu delimitar os 700 casos e todo mundo que teve contato com todo mundo e cercou todo mundo. Aparentemente, de repente, pode dar um sustinho, entendeu? Não sei, aqui, ó. Aí, você sabe o que é outbreak, né?
é quando rompe as fronteiras, quando sai. Ou seja, quando a coisa é epidêmica, ela é outbreak. Ok? Aonde é que está o principal? Guiné, Serra Leoa, Libéria, tá? A Nigéria está aqui. Ok? Então, por enquanto, o pior está aqui. Ok? Não esqueçam o cinema com o seu retrato sobre epidemias e pandemias. Peguem isso, assistam essa semana ainda, só para divertimento, entendeu? Naquela hora que você está cansado, aquilo que eu falo para vocês. Vestibulando não tem direito a descanso. Hã? O único descanso do vestibulando é dormir. Precisa dormir? Vai, durma. Tá? E cuidado com a ansiedade do vestibulando na comida. Ou come demais ou come de menos. Já vi os dois casos, tá? Já vi os dois casos. As duas coisas. Emagrece para chuchu ou engorda para chuchu. E eu falo que então, o único descanso do vestibulando é dormir. Fora isso, ele não tem tempo, nem mesmo Facebook. Oi, galera, estudando muito. Beijão, galera. Ano que vem nós conversamos. Quando eu estiver na faculdade. No meu curso. Mas ele pode ter um descanso. Vídeos, filmes de interesse. Desde Dona Flor e seus dois maridos, Jorge Amado. Dom Casmurro, Machado de Assis. Entendeu? Vai vendo filmes. Filmes e filmes. Tá? Então, epidemia, contágio e outbreak. Qual é o nome do outbreak? Eu não lembro qual que ficou em português. Olha só. Pandemia e disseminação da xenofobia. Não falei para vocês que discriminação? Lembra que eu falei para vocês xenofobia na aula passada? Xenos no grego, estrangeiro. Fobia, horror. Eu vou ler italiano que eu leio péssimo, tá? L'Ebola está arrivando con i clandestini. Preparatevi. Quem pronunciou bem aí? Molto bene. Parla italiano? Pouco. Molto bene. Veja, um branco europeu, claramente cara de italiano, com sintoma do Ebola, portanto, a pandemia, a doença, a epidemia, acontece que junto isso daqui, este símbolo e esta coisa aqui, é de uma daquelas partidos italianos extremamente racistas, xenofóbicos, aqueles que falam para jogador negro, brasileiro ou africano que está na Itália, macaco, não sei o que, volta para o teu país. Aqueles bem racistas. Portanto, reparem que no caso de epidemia e de pandemia, pode ser usado xenofobia para agravar mais ainda a situação. Não esqueçam, por favor, quem viu o jornal, viu que nos últimos semanas uma série de haitianos entraram na justiça brasileira solicitando proteção, que estão sendo discriminados. Aí, macaco. Opa, peraí, aqui está cheio de negro no Brasil, então vamos chamar todo mundo de macaco, então? Peraí. E a lei Afonso Arinos, como é que fica? A lei de racismo. Todos nós temos um pouco de negro ou de índio. E outra coisa, por que eles são macacos? E outra coisa, você tem ebola. Eita, tá entendendo o que está por trás? Uma extrema-direita xenofóbica, racista, discriminadora, ok? Então preste atenção nisso, tá? Acabou a epidemia, pandemia e endemia, mas eu quero lembrar vocês isto aqui. O Brasil
é muito avançado em biotecnologia. Não esqueça, se a primeira riqueza, já falei para vocês nas primeiras aulas, a primeira riqueza do século XXI é informação, conhecimento, know-how, saber e tecnologia, né? É informação, conhecimento, saber, tecnologia, know-how. Essas 5 palavras são a mesma coisa. É massa cinzenta, é conhecimento, tá? Quem tem isso como é que foi produzido? Com muito dinheiro, com muito tempo, investimento em pessoas, gente, cientistas, pesquisadores. Isso levou séculos. Claro que quem enriqueceu roubando os outros países tem maior massa de conhecimento, de saber, de tecnologia, know-how e informação. Biotecnologia é a segunda grande, porque biologia, biodiversidade é a segunda grande riqueza, mas a primeira ciência do século XXI até 2050 será genética, biotecnologia, ok? Genômica, tudo que tratar da biodiversidade e dos genes e a guarde essa palavra, reengenharia genética do planeta. Com Newton, a mecânica, nós fizemos máquinas e tiramos montes, furamos montanhas, prendemos rios, aterramos mares, aterro do Flamengo, por exemplo, etc. Aquele morro que estava ali não está mais, parari, parará, parará. No século XXI, até 2050, você terá abacate cremoso, vermelho, com sabor de morango. Transgenia. Você terá vaquinhas iguais, altamente produtoras de o mesmo leite, por clonagem. Você terá braços para repor o seu faiá por célula-tronco. São as biotecnologias. Eu tenho 2 sobrinhos, uma sobrinha e o esposo dela, que é costarriquenho, que agora mora no Brasil, que são pós-doutores em biologia molecular. Ela é uma das maiores da Embrapa no Brasil. É agora presidente da Sociedade Internacional de Virologia Vegetal. Eleita o ano passado. O Brasil está aplicando biotecnologia no combate à dengue, fazendo mosquitos transgênicos, que até transam com as mosquitinhas. Uau, uau, vamos lá, neguinha. Uau, uau. Tchá, tchá, tchá. Paz e amor e um bocadinho de sexo. Só que faz o sexo, mas nasce mosquitinho sem poder de nada, ou morre. Hã? Não, sim. Se é que não vai surgir também alguma mutação, né? A transgenia também é uma coisa perigosa. Hã? Até agora está dando certo. Da fêmea, ok? Então, biotecnologia para combater algumas epidemias no futuro, ok? Bem rápido agora, vamos, que daqui é mais fácil. Marco Civil da Internet, eu estou apostando nesse, para a redação. Por quê? O Brasil na era do futuro. Tchan, 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 tchan. Bem governo, né? Marco Civil da Internet. Aqui é a Câmara dos Deputados, tá? Em 2004, eu tirei a data, quando foi votado esta lei, que é o chamado Marco Civil. Preste atenção, que isso daqui é extremamente importante, duvido que o governo vai deixar passar em branco. O Marco Civil, a lei tal na Câmara dos Deputados, regula o uso da internet no Brasil. Prevê os princípios pelo qual a internet no Brasil vai se processar. As garantias que a internet seja uma coisa
boa para a população. Os direitos, mas também os deveres, para quem usa a rede. E determina as diretrizes para a atuação do Estado na rede para o bem da população. Então, peguem isso, analisem um pouquinho. Quando surge o projeto? 2009. Tá. Na Câmara, vai para o Senado e depois foi sancionado pela Dilma. Ok? Do adultismo. Não conheço essa palavra. Precocidade. A internet? Sim, mas aí que está. Nós teríamos uma discussão de como, por exemplo, ao mesmo tempo as pessoas hoje são eternos adolescentes, até os 30, quase 40, não sai da casa de mamãe. Vocês já ouviram falar isso na Europa e no Brasil. E todo mundo, games e games e games e games. Games é importante? É. Mas também faz o seu mundo ficar um eterno Hollywood. Um eterno jogo de fantasia. Então, a criança ser mais precoce, hoje criança com 3, 4 anos, 5 anos, ela dá umas respostas. Eu estou com 64, lecionei a vida inteira, de 10 anos para frente. Nos últimos 20, só vocês, só pessoal de 15 a 28 anos. Eu fico de cara com algumas respostas de crianças pequenas, abaixo de 10. E ó que eu lecionei bastante para eles. Muito bem. O texto, o que ele trata? Então, essa discussão de psicologia, não esqueça, por favor, que a arquitetura de neurônios e axônios, estou falando certo para vocês? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Cuidado, eu falo para a comunidade científica. As sinapses, as ligações entre neurônios na humanidade, quando o homem começou a escrever, mudaram. Quando o homem começou a ler em grande quantidade, a partir da imprensa, mudou. E nós estamos tendo, cientistas, não se esqueça que neurociência é uma das... E por favor, Natal, no Rio Grande do Norte, é um dos principais centros hoje, é o principal centro no Brasil e um dos principais no mundo, de neurociência. Vocês viram lá que, aliás, eles ficaram fulos da vida, que na Copa do Mundo só puseram 50 segundos para o exoesqueleto chutar a bola inicial. Puxa, aquilo ali é quase a mesma coisa que o homem chegar na Lua. A partir de controle mental, pessoas que estariam numa cama estão em exoesqueleto, esqueleto de metal, externo, não é nem interno, uns quase Robocop, controlando e fazendo isso. Uai, é limitado? É, mas já é um princípio? Sem dúvida. Assim como a semana retrasada vocês viram aquele polonês, acho que foi polonês ou húngaro, que começou a andar a partir de célula-tronco retirada do nariz. Então, nós estamos num salto. Lembra que eu falei do salto civilizacional? Ao mesmo tempo que estamos saltando na ciência, os comportamentos humanos de ética, de amor ao próximo, de etc., estão voltando lá para trás. Piores ainda. Então, por que eu comecei isso? Não lembro. Então, já sei o que eu estava falando. É para você, querida. Eles já estão dizendo que a maneira como nós estamos usando o nosso cérebro, agora com tablets, com... Gente,
Eu fico 8, 10, 12 horas na frente de um computador por dia. Baixar 700 livros em 40 horas, você imagina o que é. Aqui eu ficava baixando. Aqui eu estava baixando outras coisas, lendo, analisando e montando. Se eu não trabalho 2, 3 canais, se eu paro, eu fico arrancando graminha. Você sabe qual é quando um hiperativo para? Ou está dormindo, ou está com Ritalina. Ok? O texto trata do quê? Neutralidade da rede. A rede tem que ser neutra. Privacidade. O que você posta lá, brincando agora, hein, meninos, rapazes, qual é a tua tara? Não sei, mas isso é sua privacidade. Qual site? Vai entrar no, como que é? RedTube, sei lá mais o que, ou sei lá o que? Problema vosso. Qual é a sua? Não sei. Privacidade. Ou você é um terrorista, Felipe? Não sei. Entendeu? Ninguém sabe, então isso é privacidade. Retenção de dados. Olha aquela história lá dos Estados Unidos espionando e gravando quem você é. A função social da rede. A riqueza tem uma função social. A rede tem uma função social. Ela tem que servir à sociedade. Quem ouviu falar, acho que eu falei para vocês, pelo menos no meu Facebook eu coloquei, o Google está soltando enormes balões estratosféricos para acesso gratuito de internet na África e na Ásia, no hemisfério sul. Imensos. Só que eles vão ficar na estratosfera. Gratuitos. São alimentados por energia solar. E os pobres do terceiro mundo, do antigo terceiro mundo, né? Vão poder acessar. Garantia de liberdade de expressão. Por exemplo, talvez caia alguma alusão, meninos, meninas, à Primavera Árabe, que acabou virando um inverno árabe. Tanto o Egito, quanto a Síria, quanto o Iraque, virou uma confusão o mundo do Oriente Médio. Não se cumpriu toda aquela liberdade que queria. Mas como é que começou a Primavera Árabe em dezembro de 2010 na Tunísia? Começou quando um jovem pobre, vendedor de não sei o quê, protestando contra os policiais corruptos, tacou fogo no seu corpo e algumas pessoas estavam ali com o seu celular, filmaram, não só filmaram, como colocaram o protesto do martírio dele no Twitter, no Facebook. O que aconteceu? Virou fogo em palha seca. Pegou a Tunísia, foi para a Líbia, foi para o Egito, foi para a Arábia Saudita, foi para o Omã, foi para a Síria, percorreu o mundo árabe inteirinho. Então, liberdade de expressão. Por exemplo, agora na China, lá em Hong Kong. Hong Kong voltou para a mão da China em 99. Mas tem 2 cláusulas no contrato de volta que a Inglaterra guarda isso. 2 cláusulas no contrato de volta que a Inglaterra devolveu para a China, que são 1. Liberdade e democracia, liberdade democrática, e economia de mercado por 50 anos. Até 2049, a China se compromete a respeitar liberdade democrática e economia de mercado, ou seja, economia capitalista. Veja lá, a China está louca para descer o cacete nos caras, nos jovens como vocês. Só que eles estão postando tudo. Eles estão
fazendo até protesto com sombrinha colorida, quer dizer, nós estamos aqui. Não adianta você querer nos tirar, nos dar porrada, queima nossas coisas, nós voltamos. Liberdade de expressão. Já falei para vocês que o mundo está, alguns cientistas sociais estão falando que a onda democrática que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, justamente em contraposição às ditaduras hitlerismo, fascismo, nazismo, parará, Getúlio Vargas no Brasil, democracia, aquela onda que veio, ela pode estar retrocedendo no mundo. Falei para vocês na primeira aula. Outra coisa que o texto da NET, transmissão de conhecimento. Por que o conhecimento humano está se duplicando a cada 8 meses hoje? Por quê? Pelo seguinte, você era um pesquisador de formigas na Amazônia e você descobria uma proteína nova na sua formiga. Eu estava pesquisando formigas no Alasca, se é que lá tem formiga. Você estava pesquisando formigas no Saara e você no Himalaia. Até que nós publicássemos tudo que nós descobrimos, levava 1 década. Hoje você publica e eu mando para você, imediatamente que eu descobri. Você imediatamente vai procurar na sua formiga se aquela proteína tem. Então, a transmissão de conhecimento é num volume e numa velocidade jamais vista na história da humanidade. Vamos lá. Então, a internet é a grande biblioteca da humanidade. É o grande fórum de discussão. E outra coisa, as obrigações de responsabilidade civil aos usuários e provedores. Deixa eu correr, porque minha voz também já está acabando. Vai fazer 1 hora ainda. Faltam 10 minutos. A ideia do projeto surgiu em 2007, foi adotada pelo governo federal. Por quê? Porque existia uma resistência social a quê? A um projeto, sem querer ficou tudo muito amarelo, era para ter cortado com branco para vocês ficarem. A um projeto de lei de cybercrimes, chamada Lei Azeredo, mas que imediatamente os democráticos no país viram, aliás, né, o governo do PT é mestre em fazer algumas leizinhas que nos levem ao bolivarianismo. Ontem foi derrotado o quê? Os comitês. Como chama? Deu branco agora. Aquelas comissões, tipo leninista, tipo União Soviética. E aí o Congresso falou, não, tira poder do Congresso. Essa história do povo só decide. Epa, nós somos os eleitos do povo. Porque senão o que acontece? Acaba ficando como Cuba, como Venezuela. Só que aquilo ali é ótimo para os partidos de extrema esquerda controlarem a sociedade como um todo. Para quem não sabe agora, quem tem mais de uma casa e ela está alugada há mais de 20 anos para alguém, é obrigado a vender. Porque se considera no socialismo de esquerdinha de merda, como você fala na minha família, que você não tem direito a ter propriedades, mais do que você mora. E se você está alugando é que você não precisa. E aí, como é que foi chamado? AI-5 digital. Por que AI-5? Todo mundo sabe que o AI-5, na ditadura militar, em 1968, no Brasil, foi chamado o cala-boca. Vocês podem ver quando vocês verem uma charge com alguém com a boca fechada, ou um X, ou uma mordaça, está falando do AI-5, 1968, governo Costa e Silva no Brasil, quando ai de quem falasse contra a ditadura militar. Preso, torturado,
morto ou exilado. Eu vi isso de perto, hein? E aí, então, o Marco Civil, a ideia de projeto, substitui aquele que era com caráter altamente autoritário, tanto chamado de AI-5 digital, foi desenvolvido colaborativamente, ou seja, bem democrático, bem a nível grupal, todos os grupos, debate aberto e por meio de um blog. Aqui era para ter ponto. Assim como hoje algumas coisas são discutidas. Bem rápido, não vou cansar vocês. Na Islândia, uma constituição elaborada por uma comissão constitucional, uma constituição elaborada por uma comissão constitucional, com apoio da participação popular, por redes sociais como Facebook e Twitter, acabou e aprovada por 2/3 em referendo, foi feito o texto. Mas o parlamento, também chamado Congresso, parlamento é Congresso, rejeitou. Nas Filipinas, a Carta Magna para a liberdade da internet, está o nome em inglês, revogou a lei de prevenção ao cybercrime. Nós não precisamos de lei de prevenção ao cybercrime, precisamos de uma lei de marco civil da internet, aonde estabeleça que é crime determinada coisa. Não precisamos uma lei só de cybercrime, porque esquece liberdade de expressão, função social da internet, aquelas coisas todas que nós discutimos. Ok? Então fique atento a isso, é um tema bastante difícil se cair como redação, tá? Dispõe sobre a liberdade de expressão, o acesso universal, como água, como direito de ir e vir, tem que ter internet a baixíssimo preço para toda a população. Não é escola, escola não é direito, toda criança não tem que estudar, todo jovem não tem que estar na escola, toda pessoa não tem direito à educação, à cultura, à ciência, à tecnologia. O acesso universal à internet é a todo o conhecimento da humanidade acumulado. Suponhamos que a Dona Maria não saiba ler muito, mas ela sabe pelo menos digitar a palavra crochê. E ela, como ela é do povo, e ela faz muito bem crochê, se ela digitar crochê e ela souber, alguém ensinar para ela jogar em fotos, e ela for vendo fotos de crochê, milhões e milhões e milhões, ela, como é uma inteligente, não é porque só é pobre, não é escolarizada, que não é inteligente, ela vai se tornar cada vez melhor no crochê, vai virar uma gênia no crochê, só por isso, porque ela tem acesso à maior biblioteca de conhecimento da humanidade chamada internet. Inclusive, crochê está lá. Pensa isso, começa a pensar nesse nível. Se Deus quiser, vocês vão estar na universidade ano que vem, vocês vão lembrar de mim e falar, Tony, estou lembrando, uau, é demais. Vocês vão me encontrar ainda em alguma SBPC o ano que vem ou outro ano. Inovação, estabelece a internet inovação, privacidade, propriedade intelectual, hackers, hackeamento e tráfico de pessoas também, entendeu? Monitorar também, entendeu? Porque aí também você pode monitorar, porque ali você vê quem está vendendo o que e o que. Tem a Deep Web, né? Vocês já ouviram falar. Estados Unidos, olha só o que é capitalismo. O capitalismo, os Estados Unidos, por ser o centro do capitalismo mundial, estabelece a lei que estão fazendo, que eles estão delimitando, mas ela está em relação à propriedade intelectual em 2 projetos, Protect e Stop Online Piracy. Pare a pirataria online. Pô, eu acho tão bom com tanto filme que eu baixo, meu filho. Tanto livro que eu baixo. Imagina se eu tivesse que pagar, levar para os pobres. Como que eu ia levar para os pobres? Eu mesmo, como pobre, levar para os mais pobres. Propriedade intelectual. Já eu vou voltar à propriedade intelectual. Eu quero que vocês lembrem essa palavra. Hoje, 3 palavras vocês têm que lembrar no capitalismo mundial. Propriedade intelectual,
patente e direito autoral. Ou marca. Quem tem isso, tem o poder. Isso é o conhecimento. Lembra que eu falei informação, saber, tecnologia, know-how? Lembra que a primeira... Então, por isso que, deixa a China fazer. A China fica com os processos mecânicos, industriais da coisa. Mas quem cria o conhecimento, só que os chineses já estão dando um pulo do gato. Como os japoneses deram nos anos 80. Pena que eu não dou aula, não tenho tempo para dar aula para vocês, mas e nem tem mais voz. Veja. Oi. Que no capitalismo, 3 palavras são essenciais: propriedade intelectual, patente e direito autoral. Se você tem essas 3 coisas, você segura. Eu tenho uma vacina, pronto. Tem aí uma pandemia. Que morram. Se me pagarem, eu dou. Agora, a vida humana, problema pessoal. Tá vendo? Você está vendo o que está por trás? Leia Apocalipse 18 sobre o Apocalipse, a grande Babilônia comercial, que vendia corpos e almas de homens. Ali você vê, é isso aí. Ok? Vamos lá, bem rápido. Propriedade intelectual, patentes e direito autoral. Ou marcas, tá? Não, quase a mesma coisa. Vamos lá. Em nível internacional, sem transparência, ou seja, não democraticamente, está correndo no planeta, por influência norte-americana e até mesmo europeia por trás do pano, porque a Europa não tem cara para se mostrar o que ela é. Os Estados Unidos mostra, ele é porcaria. Ele é la grana, la plata, ele roda uma bolsinha básica, desde que haja grana, comércio, capitalismo, money, l'argent, como falam os franceses, e os l'argent, a prata em francês, ou la plata em espanhol. Sem transparência, tramita a nível mundial o acordo comercial anti-contrafacção. O que é isso? Estabelecer padrões internacionais para o cumprimento da legislação. Sobre o que eu acabei de falar? Marcas registradas, patentes e direitos autorais. Portanto, tudo isso é propriedade intelectual. É conhecimento, é saber, é informação, é tecnologia, é know-how. E uma tal de... errei. Era para ficar amarelo inteiro. Parceria Transpacífico, que é sobre livre comércio. Livre comércio, abra o seu comércio que eu entro, entendeu? Aí eu quebro sua indústria, aí vocês vão plantar banana, coco para exportar para os Estados Unidos, mas não vão fazer mais tecido, nem nenhuma coisa tecnológica. Ok? Bem rápido agora, que nós já falamos esse. Nós temos agora 30 minutos. Nigéria. O rapto das meninas, eu estou apostando, por causa da questão feminina, pelo grupo radical Boko Haram. O país é Nigéria. Essa foto é linda. Ela é extremamente expressiva. Bring back, traga de volta, nossas meninas. Aonde fica a Nigéria? A Nigéria fica aqui. É o maior país da África em termos de população. O maior país da África é o Sudão, de território, mas a Nigéria tem 174 milhões de pessoas, sendo a maioria islâmica, uma parte cristã católica e cristã protestante, uma parte cristã católica, mas há uma parte, guardem, jovens, animista. Que religião que é essa?
religiões animistas são as religiões chamadas primitivas, que o Deus ou os deuses não têm formas humanas, eles têm mais forma de... eles se manifestam como o vento, a chuva, o sol, a lua, os espíritos da floresta, os espíritos das águas, tá ok? São animistas, de anima, no grego, de novo, alma. Anima, ok? Então, Nigéria. Tá aqui Nigéria de novo, capital Abuja, tá? Cuidado, Lagos é a maior cidade, mas não é a capital, ok? Rio Níger, Parará, o famoso Rio Níger. O rápido das 276 meninas, estudantes pelo grupo radical islâmico. Cuidado, radicalismo ou fundamentalismo, ou integrismo, ou ortodoxia. Olha o grego, meninos, olha o grego. Ortodoxo, orto-direita, doxo, doutrina, doutrina direita, doutrina correta. Fundamentalista, aquele que na sua religião fica nos fundamentos da sua religião, não sai nem um pouquinho, nem para lá nem para cá. Integristas, aqueles que pegam integralmente o texto sagrado, qual for, ou a base religiosa, e ficam ali, ok? Integristas, fundamentalistas, ortodoxos, e que beira ao algo radical. No caso aqui é islâmico. Cuidado, não satanizar o islamismo. Não demonize o islamismo. Por favor, existem grupos radicais judeus, católicos, protestantes, hindus, budistas, ok? Ou seja, são grupos que usam a religião para radicalizar. No caso, este daqui é dentro do islamismo, que é o Boko Haram. O que é Haram? Pecado. O que é Boko? É educação ocidental. Educação ocidental é pecado. Então é um grupo islâmico radical que não quer que principalmente jovens, meninas, mulheres estudem educação ocidental. Deixa elas muito libertas, fora da submissão masculina islâmica radical. Ok? Tá ok? 53 fugiram, 223 estão cativas. Há uma negociação, parece que vão ser libertas, viu? Em troca de não sei o que, não sei o que. Tá aqui o grupo radical, veja que não é tão desarmado assim, tá? Não é um grupinho tão carente, tá? É bonitinho, cheio de arma, tá? Boko Haram, olha lá, Boko, educação ocidental, mais Haram, pecado. Nigéria, estados, vocês viram o mapa, olhem de novo, esse daqui já está mais para o lado do Saara, tanto das florestas para o lado de cá, quanto para o Saara para o lado de cá, mais para o centro da África. Estados que implantaram, guardem essa palavra, por favor. Alô, alô? Sharia. O que é Sharia? A Sharia é a lei islâmica para a população civil. Não interessa se você seja islâmica, se você seja católica, se você seja protestante, se você seja judia, se você seja animista. Dentro dessas áreas onde islamismo radical domina, a Sharia não é apenas uma conduta, e nos países mais suaves é. A Sharia é obrigatória. Por exemplo, Arábia Saudita. Não pode se beber bebida alcoólica na Arábia Saudita. Dá prisão. Você é chicoteado.
1992, 93, a embaixatriz brasileira, a esposa do embaixador brasileiro, chegou numa limusine, como tem que lá, qualquer embaixada tem que ter limusine, chegou no shopping de Riad, super chique, com torneira de ouro, parará, parará, parará. E ela desceu sem véu na cabeça, sobre os cabelos. Ela foi espancada pela polícia religiosa e deu o maior auê entre o Brasil e a Arábia Saudita. Então, o que é Sharia? Sharia é a lei islâmica para aplicação civil. Nos países mais moderados, você pode seguir ou não. Nos países fundamentalistas ou radicais, é obrigatório. Ok? Muito bem. Rápido das meninas. Olha as meninas como são. Que bonitinhas. Olha, todo mundo com a cabecinha coberta. Veja, bem islâmicas. Ai, se não tiver com isso. Olha que gracinha. As meninas em sala de aula. Ah, as meninas eram de 13 a 16 anos, tá? Algumas foram vendidas como escravas, viu? Tá? Eles vendem lá. Hã? É lá naquele fundão da Nigéria, que já entra no Saara, ou aquelas populações tribais nas florestas. Mãe dolorosa, pare aos raptos de crianças inocentes agora, isso na própria Nigéria, traga nossas meninas de volta, no mundo inteiro, e inclusive Malala. Eu pus Malala para que vocês lembrem que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz junto com outro, também na hindu, né? Hindu, ela é paquistanesa, e ali o Nobel fez uma média, porque Índia e Paquistão têm uma velha rixa e se odeiam, tá? Porque o Paquistão fazia parte da Índia, mas o Paquistão inteirinho é islâmico, e a Índia inteirinha é hinduísta. Hinduísmo não suporta islamismo, islamismo não suporta hinduísmo. Ok? Então, Malala. Então, por isso que eu apostei. Muito bem. Vamos agora para os últimos 24 minutos. É o assunto mais difícil. Teria que ser pelo menos 2 aulas, 1h50 só sobre Oriente Médio, no caso, o conflito israelo-palestino. Israel e Palestina. No caso aqui, o que nos vai interessar foi o conflito que houve esse ano, Israel versus Gaza. Bem, nós temos que lembrar que o Oriente Médio é uma região de conflitos. O Oriente Médio inteiro. Mas o principal conflito do mundo, meus jovens, depois vocês conversam, estão cansados? Vocês devem estar, a minha voz cansa. Fiquem sabendo que de todos os conflitos geopolíticos do planeta, é o mais possível de levar o mundo à Terceira Guerra Mundial. Tem outro que é o Índia-Paquistão, tá? E outro que é o Taiwan-China, Coreia Norte e Coreia do Sul. Esses 4 conflitos podem levar o mundo para a Terceira Guerra Mundial. Mas, como eu gosto de profecia, a profecia diz que é o conflito israelo-palestino que vai levar à Terceira Guerra Mundial. Né? Para quem gostaria de saber, leia lá Daniel capítulo 9, versículo 27. Se tiver um bom entendimento disso, não joga na net. Mais tarde vocês podem perceber ali que vai haver um tratado de paz, e depois esse tratado vai durar 7 anos. Na metade dos 7 anos vai ser rompido o tratado e começa a Terceira Guerra Mundial. Daniel capítulo 9, versículo 27. Bem, aqui dá para ver o seguinte: 2 pessoas... capítulo 9, versículo 27.
Aqui dá para ver o seguinte: duas pessoas cobertas com as suas bandeiras, uma israelense e a outra palestina. Elas estão cegas para as outras questões, elas estão imbuídas do seu nacionalismo, elas estão permeadas do seu nacionalismo, e as duas estão segurando uma granada. Qualquer uma que abrir a mão ali, explode os dois. E elas estão juntinhas, elas estão praticamente ligadas, como se fossem irmãos siameses. Essa é a questão Israel-Palestina. Resumindo, eu tentei fazer, vocês vão ver que são só uns 10, 15 slides, o mais sintético possível, e o que eu vou tentar pela primeira vez sintetizar esse conflito. Veja que você tem uma bandeira com as duas nações. A questão Israelo-Palestina envolve dois povos, duas nações. Uma que já nasceu e a outra que ainda está num processo de parto extremamente difícil, complicadíssimo. Não é fácil você tomar partido. Não esqueçam, eu tenho sangue judeu e sangue árabe. Portanto, é difícil você entender isso e ficar de um lado só. Você não fica. Você vai acabar pulando para um lado ou para o outro. E todos os raciocínios, Felipe, são capciosos. Depois que eu for a Israel, eu faço um vídeo real de toda a situação Israelo-Palestina. Antes eu quero pisar lá. Só de eu estar falando isso, eu posso estar perdendo meu direito. Mas os palestinos não são todo aquele monstro, mas também não são uma gracinha como a mídia mundial prega. E os israelenses não são aquele monstro que a mídia mundial gostaria, mas também não são uma gracinha. Ou seja, difícil estabelecer, e cuidado se cair isso, prestem atenção nas questões objetivas. Não creio que vai cair alguma questão não objetiva sobre, como redação, sobre o conflito israelo-palestino. Ontem a Suécia foi o segundo país do mundo a reconhecer a Palestina como país. Em 2011 foi a Islândia. Por favor, em novembro do ano passado, a ONU reconheceu a Palestina como Estado observador. Não atende, como é o Vaticano. Não deu ainda o status de país, mas tirou ele de simples organização para Estado observador. Ou seja, quase que assinou embaixo, país. Mas não assina porque Estados Unidos, Canadá, Israel e uma série de pessoas todas, de países todos, pró-Estados Unidos ou pró-Israel, não assinam. Então a coisa ia rachar a ONU no meio. E a ONU prefere, não, vamos jogar para frente, uma hora vai se resolver. Tá? Ontem a Suécia reconheceu a Palestina como país, o segundo país do mundo. O primeiro foi a Islândia, hein? Guardem isso, 2011. Ok? Vamos lá. Bem, aqui está aquilo que é chamado a antiga Palestina. Por favor, quando Tito, imperador romano, destruiu Jerusalém no ano 70 da era cristã, eles mudaram o nome de Reino de Judá, porque o reino de Israel já tinha sido destruído, o do norte, só ficou o do sul, e eles puseram o nome na área dominada pelo Império Romano de Palestina, ou Filistínia, porque os filisteus, um povo que era inimigo dos judeus durante o reinado de Davi, habitavam esta área aqui, ó, iam até aqui, até Ashkelon, tá? E puseram o nome de Palestina. E ficou Palestina até 1947.
depois que acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945. Em 1947 já estava cheio de judeus que tinham voltado no final do século XIX nessas áreas aqui. Netanya, um dos primeiros kibbutzim, que hoje é uma cidade grande. E com o Holocausto judaico na mão de Hitler, 6 milhões nas câmaras de gás e nos fornos crematórios, o que sobrou, o mundo ocidental cristão, que tinha perseguido os judeus durante toda a era cristã, dizendo, mataram Jesus. Em realidade, quem matou Jesus foi a religião judaica, a cultura grega e a política romana. O mundo ocidental cristão ficou numa saia justa, depois de 6 milhões de mortes, e acabou votando em 1947 a partilha da Palestina, uma parte árabe e uma parte judaica, que nós vamos ver que não era exatamente assim. Tchau, filha. E acontece que a coisa não deu direitinho do jeito que a ONU planejou. Israel era para ser menor e a parte árabe era para ser maior do que é atualmente. Acontece que a reação árabe também contra essa partilha foi contra os judeus, e os judeus lutaram 4 guerras e venceram as 4 guerras com a ajuda dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, que tinham interesses no Oriente Médio, através de Israel ser a ponta de lança dos interesses ingleses, franceses e americanos. Portanto, não é tão simples, não é só religião, é geopolítica, é comércio, é capitalismo, é ideologia e um monte de coisa, sem esquecer que o mundo árabe está depositado, os filhos de Abraão árabes, não esquecer que os judeus são filhos de Abraão, mas os árabes também são filhos de Abraão, estão depositados, sentados em cima de enormes bolhas de petróleo. O combustível básico da maior indústria da era tecnológica do século XIX, século XX e XXI, chamado indústria automobilística. Portanto, tem muito mais interesse por trás do que simplesmente povos lutando por espaços, etc. Aqui está a partilha da Palestina. Olha o pouco de judeu que era para ser isso em 1946, quando ainda antes da partilha. Aqui o plano, o plano da partilha. Isso seria de Israel e isso seria árabe, palestino. Aí, depois, não falou a guerra de 48, da independência, quando eles foram atacados, eles só eram 1,5 milhão de pessoas, só tinha 800 mil combatentes e foram atacados por 5 exércitos. E eles resistiram e venceram com a ajuda dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra. Depois a guerra de 55, do Canal de Suez. Depois a guerra de 67, a famosa, em que Israel tomou esta área, o Sinai aqui, e tomou aqui ao norte as colinas de Golã. Israel já devolveu o Sinai, devolveu Gaza, não devolveu Jerusalém Oriental, não vai devolver, e está devolvendo apenas partes da área palestina da Cisjordânia. O problema, em 2010, é exatamente isso. Então, quero que vocês lembrem que o principal problema no planeta geopolítico chama o status de Jerusalém. Qual vai ser o estado de Jerusalém? Vai ser de quem? Vai partir no meio, vai dar metade para judeus, para Israel, metade para palestinos? Metade vai ser capital de Israel, metade vai ser capital palestina?
Os palestinos aceitam, os israelenses não aceitam. Aí vem o papado com a solução mundial. Então a partilha é para a ONU, partir no meio, a cidade. Vem o papado com a opinião mundial. Não, vamos pegar Jerusalém, não fica nem de palestino nem de judeu. Vamos tornar ela internacional, porque ela é a fé é a base do judaísmo, do cristianismo e é a terceira cidade mais sagrada, depois de Meca e Medina, do islamismo. Vamos tornar ela cidade da ONU, de todos. Israel não aceita, os palestinos até aceitavam, só para não ficar na mão dos judeus. E os judeus têm a terceira e última, que essa é irreconciliável. Jerusalém é a nossa capital, eterna e indivisível. Pronto, aí está a semente da Terceira Guerra Mundial. Daí. Não esqueça que aqui em cima está a cúpula da rocha, ou Duomo em italiano, a casa da rocha. Essa cúpula é de bronze coberta em ouro doado pela Arábia Saudita. Embaixo o que tem? Embaixo tem a pedra do Monte Moriá. O monte onde Abraão foi sacrificar Isaque a Deus. Ali começou a fé monoteísta. O mundo inteiro era politeísta, só ele e a família dele eram monoteístas, um só Deus. Ali começou o judaísmo, ali começou o cristianismo e até certo ponto o islamismo, só que em Meca, mas aponta para lá. E o Muro das Lamentações, esse pedaço aqui, é a parte que sobrou do muro de sustentação da área do Templo de Salomão, que já foi embora lá no ano 70 da era, antes do ano 70, em 586 a.C., depois reconstruído por Neemias, Esdras, Zorobabel, e depois destruído o segundo templo por Tito, imperador romano. Veja que lindinho, grafite, muito bonitinho, o menininho palestino olhando um muro numa casa árabe, um grafite muito bonito. A própria camiseta do menino é arame farpado. É meigo, é bonito, é sensível, é poético, mas está cheio de ideologia. Então nós temos que ver que a população palestina, quando você tem que analisar, não é simples, não é fácil, porque a realidade de sofrimento real da população palestina tem também a manipulação que os próprios grupos terroristas dentro da Palestina fazem a população civil ir para lá ou para cá, e os bombardeios israelenses. Então eles conhecem aquela história, mata ou morro, ou eu fujo para o mato, eu fujo para o morro, ou se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Eles são oprimidos pelos seus próprios terroristas internos. Estou falando população civil, estou falando pai de família, mãe de família, criança. Eles estão numa situação extremamente instável. Então, cuidado quando vocês olharem o texto, prestem atenção quem está escrevendo, se a pessoa provavelmente vai ser mais pró-palestino atualmente. Ser pró-israelense hoje é pecado. Tá? Ou que já foi antigamente, não, depois da Segunda Guerra Mundial, coitadinho dos israelenses. Agora, israelense é o demônio, palestino é o santinho. Cuidado, não caia nessa dicotomia, só dois lados, esse maniqueísmo, bem ou mal. Nem tudo é tão bem, nem tudo é tão mal. Tá? Cuidado. Mas que realmente existe um muro que divide Israel da área palestina na Cisjordânia. Quero que vocês guardem esses 5 ou 6 muros que eu vou falar agora. Guardem, não deu tempo para pôr ali.
Quantos muros existem no mundo? Já que o muro de Berlim vai cair dia 9 com a redação. Algo pode cair. Dia 9 de novembro, 25 anos atrás, o muro de Berlim caiu. Portanto, vai estar fervendo na mente do examinador. Quantos muros existem? Bem, existe entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul uma terra de ninguém, um muro de arame farpado, separando o norte comunista, socialista, e o sul capitalista. Então, primeiro muro, Coreias, Norte e Sul, e é proveniente ainda da Guerra Fria. É ideológico, capitalismo versus socialismo. Guardem isso, por favor. Isso vai cair. Muro entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Ele é ideológico, é da época da Guerra Fria, ainda reflete a divisão capitalismo versus socialismo. Ok? E é nuclear, hein? Se a Coreia do Norte jogar bomba nuclear na Coreia do Sul ou no Japão, que o coreano detesta japonês, pelo que os japoneses fizeram na Coreia, se eu te contar, vocês ficariam horrorizados. Os Estados Unidos bombardeiam a Coreia do Norte com armas nucleares. Só que está no rabinho da China, que é nuclear. Tchan, 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 tchan. E aí, quem vai ganhar? Ninguém. Só as baratas e os escorpiões que resistem à radioatividade. Toda a vida no planeta desaparece. Tchan, 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 tchan. Muito bem. Sou tétrico, né, gente? Deixa todo mundo... Vamos lá. Segundo muro. Ele é entre Estados Unidos e México. Uai, tem muro? Tem. Chama-se Muro de la Tortilla. Por que tortilha? Sabe o que é tortilha, Felipe? Tortilha é uma panqueca feita de milho, deliciosa, que os mexicanos comem muito. Não esquecer que os mexicanos, antigos astecas e maias, que desenvolveram o cultivo do milho. Portanto, do México para baixo, está se falando de latino-americanos. Aqueles que os americanos nos chamam a nós, nós somos os aqueles, de cucarachas, baratas. Porque nós somos muitos, nós somos morenos, todos nós, e nós cheiramos mal, porque nossa comida é muito condimentada. A deles não tem sabor nenhum. Então, o Muro de la Tortilla, embora os Estados Unidos tenha o acordo comercial chamado NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, pode passar mercadorias, pode passar capitais, pode passar até serviços. Mas a quarta circulação, vejam que eu falei 3 circulações. Globalização pressuporia 4 circulações. Mercadorias, capitais, serviços e, por último, pessoas. As pessoas poderiam trabalhar em qualquer lugar do planeta. Só ter qualificação. Mas existe um muro entre Estados Unidos e Canadá, que aquela novela América tentou mostrar, que é os pobres tentando passar para o lado de lá. Isso não pode. Portanto, existe um muro econômico separando pobre. Lembra uma das teses do século XXI, os novos bárbaros? Lembra que eu falei lá na primeira aula? Os novos bárbaros? Quem são os novos bárbaros? Os pobres do hemisfério sul, indo para Estados Unidos, Europa. Não dá para entrar quase no Japão. Mas está entendendo? Pobres saindo das áreas pobres e entrando nas áreas ricas. O que está acontecendo com nossos haitianos? O que está acontecendo com os senegaleses que estão chegando no Brasil?
e nigerianos, e mais não sei o que, e os bolivianos que já chegaram na década passada, e paraguaios, e argentinos, e uruguaios, olha quanto que tem aqui nesse cruzamento de malabares. Por quê? Porque aqui tem dinheiro, aqui tem comida, aqui tem trabalho. Lembra o vagão humano? O vagão humano? 1 bilhão a 2 bilhões de pessoas se movendo pela face do planeta nas 2 primeiras décadas do século XXI por 3 coisas: fome, guerra e desemprego. Então, tá? Muro de la Tortilla, Estados Unidos e México. Terceiro muro, o muro euro-africano, no norte da África. Tem 2 cidades ali no território do Marrocos, que não são marroquinas, são espanholas, portanto, ali é território da União Europeia, assim como a Guiana Francesa, província ultramarina, não passa de uma colônia europeia. O euro circula lá. O que tem? Em Ceuta e Melilla. Ceuta e Melilla. O que é Ceuta e Melilla? Aonde os portugueses começaram as suas grandes navegações em 1415? Tomando a cidade de Ceuta. Mais tarde virou espanhola. O que acontece nessas 2 cidades, bem na beira da África aqui, ó, que está o Mediterrâneo, atravessou o Mediterrâneo, está a Espanha. Um muro copiado do americano, do de la Tortilla, tecnológico, infravermelho, torres, tudo. Capturar pobre, ainda negro e africano. Olha o preconceito. Pobre, negro e africano. Está entendendo? Estão entendendo o que está implícito? Lembra que a gente falou sobre os imigrantes? Então, muro euro-africano, guardem isso. Ceuta, Ceuta e Melilla. Território do Marrocos, mas não é Marrocos, é Espanha. Ok? É pertencente à Espanha. E qual é o último? É esse que eles chamam de o muro israelo-palestino. Para separar Israel da Palestina, da área da Cisjordânia, por causa dos terroristas, acaba segregando uma população palestina de contatos com Israel. Só que Israel morre de medo por causa da quantidade de atentados. Então, ok? Muro entre as Coreias, muro de la Tortilla, muro euro-africano e muro israelo-palestino. Na Cisjordânia, não tem em Gaza, hein? Ok? Custou $1 milhão cada quilômetro desse. A população palestina hoje, dispersa nos países árabes, tanto em campo de refugiados, quanto nos territórios, ou as que estão nos territórios de Gaza e Cisjordânia, é aproximadamente 4 milhões de pessoas. Desde 1994, a parte da Palestina que está sob a administração da Autoridade Nacional Palestina, como resultado dos acordos. Tá? Ou seja, quem administra a Cisjordânia é a Autoridade Nacional Palestina. Acontece que na faixa de Gaza houve um racha na Autoridade Palestina e um grupo radical chamado Hamas ficou com Gaza. E a Cisjordânia, que é parte da antiga Judéia e Samaria que os judeus falam, ficou com autoridade. Tem havido confronto armado entre os dois grupos, entre o Hamas e a autoridade palestina, que é o Fatah. Ok? Desde a resolução
de 1947, 65 anos depois, pela primeira vez na história, a ONU reconheceu os palestinos como Estado não membro. Guardem isso, infelizmente eu vou consertar isso, vou colocar para vocês as fotos corretas colocadas no Face, no máximo segunda-feira. E, portanto, um status político igual ao Vaticano. E por que quem capitaneou a Europa foi a França. Entre os países africanos de língua portuguesa, o Brasil, a Angola e Portugal, que acabaram reconhecendo como Estado não membro. Quem não votou a favor? Claro, Israel, os Estados Unidos, o Canadá e a República Tcheca são os que ficaram contrários a essa resolução. Bem, para mostrar que aquele grafite é bonito e é poético e é sensível, esse daqui mostra outra realidade. Esse mostra a Guerra das Pedras, a Intifada. Intifada. Davi lutou contra Golias com o quê? Com uma funda com pedras. O que mais tem na Terra Santa? Pedra. Falta terra, mas pedra tem. Portanto, aí mostra confronto, belicosidade, reação, resistência por um aspecto palestino, mostra Israel realmente colocando o seu poder. E aí, o seguinte, rapazes, mostra o seguinte. Todo mundo fala assim, mas é muito forte a reação de Israel. É desproporcional. Preste atenção nesse raciocínio. Que é o seguinte. Pernilongo, ele é pequenininho, não é? Você é grande, não é? Em relação ao pernilongo, você é, não é? Mas pernilongo é um bicho chato, não é? Ele fica... Bzz, 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 bzz. Você quer dormir. Você quer a sua tranquilidade. E aí o que acontece? Chega uma hora, você dá um tapa e mata ele. Aí eu podia falar, se eu fosse um pacifista, ou um hinduísta, aonde já se viu, olha seu tamanho, você matou o pernilongo, pobrezinho. Há uma lógica no raciocínio? Até correta, olha o teu tamanho, olha o tamanho de pernilongo. Mas ele tirou tua paz? Tirou. Tá. É justo você ter matado o pernilongo? É porque tirou tua paz, não interessa se ele seja pernilongão, pernilonguinho, tirou tua paz, acabou, eu mato mesmo. Tá. Agora preste atenção no segundo raciocínio. Você é grande, o pernilongo é pequeno. Lá vem ele. Bzzz. Ele chupa seu sangue. E você fica furiosa. E você, em vez de dar um tapa nele, você é um pouquinho mais tecnológica, você pega uma raquete, de preferência produzida na China, elétrica, e faz assim com ele, no ar. O cara é exterminado, você não mata, você extermina. O cara desaparece, desintegra. Aí eu vou falar assim, nossa, olha o seu tamanho, covarde. Além de ser grande, você não vai ser mata, você extermina. Ok? Percebeu o raciocínio? Então vamos lá. Há questões legais sobre Israel e os palestinos, principalmente de Gaza. Ninguém pode negar. Nenhum ser cristão, nenhum democrata, nenhum de qualquer religião que seja, pode negar. Há questões éticas, há questões morais, há questões humanísticas. Tá. Humanitárias, desculpe. Aí, todo dia, você está nos seus kibbutzim ou nas suas moshav,
ou nas suas cidades israelenses, e você ouve assim, alerta, pá, você tem que se jogar, entrar nos subterrâneos o mais rápido possível, porque lá vem um míssil, um Qassam, feito no fundo do quintal. Ok? Imagina 1.600 desses. E aí você pega, você nem manda míssil, porque se você mandar míssil, o território é pequeno, você estoura muita gente. Você só levanta voo nos seus helicópteros de alta performance, ou seus aviões, e bombardeia aonde está sendo lançado esses mísseis. E os mísseis que eles soltam, você já tem um sistema que intercepta a maioria dos mísseis. De 4.000 caiu 1.600. Mas caíram. Mataram pessoas, poucas, porque todo mundo vive sobre aviso e tem subterrâneos em todos os lugares. E aí fica uma coisa bastante estranha, bastante diferente. Vamos ver então? Ok. A Paz, a própria pomba da Paz lá vai com colete à prova de bala. Ó, olha que interessante, já falei para vocês que eu gosto muito de charge. Cair charge é a melhor coisa no Enem, é cair uma charge. Você derruba quem não tem imaginação e quem não tem diálogo, quem não tem discurso, quem não sabe descrever emoções, raciocínios, lógicas. A ONU passando perto dos muros, atendendo um lado, atendendo o outro, principalmente do lado de lá, dos palestinos, porque não tem muito para onde fugir. Aí grandes explosões com bombardeios israelenses em áreas. População civil, mulheres, famílias sofrendo, desde alimentação, não tem para onde fugir, é uma área extremamente estreita. Israel com seus MiGs, com seus aviões, com seus canhões. Morte de crianças, pais. Veja que aqui as pessoas estão sofrendo, mas estão tranquilas. Aqui você vê a teatralização do sofrimento. Ou seja, é bom usar para a mídia mundial. Olha aqui quantos mortos. Foi muito maior? Claro que foi. É um espaço menor, superpovoado, superpopulação, não dá para fugir. As bombas são muito maiores. Vocês parem de jogar. Nós vamos... Aquilo que eu falei, a população civil não tem para onde correr. Não dá para correr dos seus terroristas internos, não dá para correr das reações de Israel. Vocês querem saber o Hamas? Aqui é uma das brigadas deles, as brigadas Qassam. Ó, tá achando que eles são bonitinhos? Só Israel é o feio? E outra coisa, hein? Olha essa. Essa é ótima. O domo de ferro, que é esse sistema norte-americano que Israel comprou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deu para eles toda aquela parceria com os Estados Unidos. Vem, bate, os israelenses estão mais ou menos protegidos. Aqui, quem fez isso tem dois sentidos. O domo humano, o escudo humano. Eita! Está falando então que quem protege a Palestina são seres humanos, que são eles que morrem? Por um aspecto é verdade, mas por outro aspecto está mentindo em uma informação em que os grupos terroristas lá dentro soltam os mísseis atrás de escolas e atrás ou ao lado de hospitais, porque na suposição de que eu vou ficar lançando em Israel, Israel não vai reagir. Israel, se necessário, faz a escolinha com as criancinhas todas explodir. E o hospital também. Porque vocês estão usando o seu povo como escudo humano.
Tá vendo como é difícil? Você tem uma aquilatação. E os túneis? E os túneis, ó, hate, ódio. Saio daqui e vou explodir aqui. Foi por isso que foi essa última. Aí outra coisa, os mísseis dessas vezes não foram só Qassam, hein? Não foi mísseis sendo feito no fundo do quintal. Foram mísseis também iranianos e chineses. Eita! Como que entraram? Entraram pelos túneis no Sinai? Eita, o Egito, então, a Irmandade Muçulmana, quando estava no poder, permitiu entrar míssil chinês e iraniano por baixo dos túneis para dentro de Gaza? Olha o dedinho do Irã e olha o dedinho da China. Profecia? Quer um pouquinho? Olha os 200 milhões de homens se preparando da China. Essa área é preciosa. Portanto, ó Khartoum de novo. Está aqui Gaza, gente, aqui o tamanho de Gaza, está aqui a Cisjordânia, a Palestina é composta dessas duas partes, mais metade de Jerusalém, que Israel não quer envolver. Por um lado, até tudo bem. E aqui está a faixa de Gaza. Tá? População interna, 1.816.000. Aqui os foguetes Qassam, ó. Qassam, aqui Qassam. Olha aqui o tiro de um míssil do sistema de ar. Faltou um S, caiu um S, até ficou aqui. Do sistema de Iron Dome. Só custa 40 mil dólares para derrubar um desse que é feito por qualquer $1.000 no fundo do quintal. Aí, ó, a morte como teatro. A morte como mídia. Vamos fazer a cabeça, mais ódio. Eu não pus criancinha sendo treinada, tá? Para futuros guerrilheiros desde pequenininho. Mas ó Gaza também como ficou, ó. Quer dizer, como você consegue ter lado aí? Ter parte? Filhinha, você tem sangue árabe como eu, não tem? Não? Parece. E você também tem, não tem? Não? Vocês dois parecem. Galera, para quem não tem o Face, Tony Craveiro, ok? E o Lion of Judah.